Senhor presidente, bom dia. Na pessoa do senhor, eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. E eu vou relatar de uma maneira rápida a peregrinação que Pirapora tem feito através de minha pessoa, pela situação em que se encontra o Rio São Francisco. Desde que JK inaugurou a barragem de Três Marias, para um período como este que nós estamos agora, a sua defluência era de 600 metros cúbicos por segundo. Na série histórica, a menor vazão era de 600 metros cúbicos por segundo. Hoje ela é de 250 metros cúbicos por segundo. E aqui estão os gráficos do Operador Nacional do Sistema e da CEMIG, que já queriam estar em 200 e querem estar em 150. Ocorre que Pirapora capta água por gravidade. E para que ela capte água por gravidade, é preciso uma vazão mínima de 250 no limite. Isso está acordado aqui em vários momentos com a ANA, com o Operador Nacional do Sistema e com a CEMIG. E eu tenho 40 pacientes que fazem hemodiálise diariamente, 8 partos por dia. Então, todos esses pacientes dependem muito de água. A hemodiálise depende essencialmente de água. A manutenção do pronto-socorro, a manutenção dos atendimentos médicos, clínicas, sem falar os usos domésticos. Unilateralmente, o Operador Nacional do Sistema vem baixando a vazão segundo suas conveniências. O Operador Nacional do Sistema, que reúne diariamente com o Instituto de Pesquisa Espacial Brasileiro, com os Centros Meteorológicos Brasileiros, vir me dizer, igual me disse semana passada, numa reunião que estava presente toda a diretoria da Operação Nacional do Sistema, toda a diretoria da CHESF, toda a diretoria do Ministério de Minas e Energia, toda a diretoria da Codevasf, toda a diretoria da ANA e a presidente do IGAN, doutora Marília, a quem eu quero aqui de público agradecer, porque só dela e do doutor Vicente nós temos tido solidariedade. Eles apresentaram que, no mês de fevereiro, houve uma afluência própria do período, ou seja, entrou água dentro da barragem de Três Marias na quantidade prevista. Mas eles soltaram a maior, junto com a CEMIG, um volume de água, porque o megawatt, naquele momento, na Bolsa de Valores e na Bolsa de Energia, estava a R$ 822. Aí o lago baixou. Quando eu falei má gestão para o senhor da Copasa, eu quis dizer má gestão de decisão equivocadas, de erros. Se quem tem acesso a informações, a dados de satélite, a dados de avaliação sobre a questão dos recursos hídricos, toma decisões graves contra o povo de Pirapora, eu não posso ficar calado. Apresentei em várias reuniões em Brasília, em várias reuniões com a CEMIG, que nós podemos, em Pirapora, aceitar uma baixa da vazão para contribuir com a bacia, desde que nós façamos uma captação por bombeamento para compensar a perda de capacidade de captação por gravidade. Eu recebi da CEMIG língua, eu recebi do ONS língua, eu recebi do Ministério das Minas e Energia língua, eu recebi de todos os órgãos responsáveis língua. Eu não tive outra solução a não ser mandar comprar as bombas, sem ter o recurso financeiro para tal, dando a meu aval com o meu CPF para os fornecedores, para que eles pudessem entregar, enquanto eu estou batalhando. E agora eu consegui, do governador Roberto Pinto Coelho, a sensibilidade de nos repassar algum recurso que vai nos ajudar a suportar nesse atendimento. Mas, para que eu faça a captação através de bomba, eu preciso também de tempo. Eu preciso que até 30 de junho eu tenha uma vazão de 250 metros. Como o Operador Nacional do Sistema determinou a CEMIG baixar para 150, eu, então, não tive outra saída, já que eu não tive sensibilidade por parte de ninguém, exceto do IGAN e do doutor Vicente da ANA, a doutora Marília, eu, então, tive que judicializar essa questão. Eu entrei na Justiça Federal contra a CEMIG, contra o ONS e contra a ANA.
e contra a ANEEL. E o Ministério Público Federal ontem se posicionou a favor da tese que eu defendo. O juiz deverá decidir hoje e obrigará a manter a vazão até que a gente possa fazer essa captação de água e não entrar em colapso social, principalmente social e sanitário na cidade de Pirapora. Foi ruim eu judicializar essa questão, porque quando a gente judicializa uma questão, a gente está perdendo a capacidade do diálogo entre as partes. E eu não estou propondo nada insano, que seja não ser sensível com Sobradinho, com Xingó, que estão ajusantes de nós, mas eu não posso deixar, eu sou pago, fui votado, sou cobrado para garantir, pelo menos, a população de Pirapora e os serviços médicos e os serviços de saúde e econômicos, que eles tenham acesso à água. Então, infelizmente, eu fui obrigado a recorrer à judicialização. Espero para hoje a decisão do juiz federal, mais tardar amanhã. E eu percebi, nessa peregrinação que eu passei a ter com os órgãos de Estado e da União sobre recursos hídricos no Brasil, alguns pontos que eu quero ajudar a contribuir com a comissão do senhor. A primeira, existe um usuário do sistema das águas do Brasil, chamado ONS, que, na verdade, ele consegue se sobrepor quase que à ANA, não na lei, mas se impõe na prática. O uso hidrelétrico feito pelo Operador Nacional do Sistema dos Recursos Hídricos brasileiro é nocivo e lesivo aos interesses do povo brasileiro. É preciso que se enquadre ao ONS aos interesses outros de usos que existem para a água. Não pode ser privilégio de um usuário ele determinar o uso da água segundo sua conveniência, o que quer dizer, segundo o valor de suas ações nas bolsas de valores. Isso não é admissível. Isso não é aceitável. E, por mim, não o será. E me baterei até onde puder para que o Operador Nacional de Sistema seja um usuário no mesmo pé de igualdade como todos os outros usuários são. Aliás, a Constituição, até pelo contrário, me garante primazia, me garante privilégio, me garante prioridade para usar a água para fins de abastecimento humano e sanitário. Só que isso não é praticado, porque o Operador Nacional do Sistema é draconiano, é gigantesco na sua força e no seu poder de influência e no seu lobby, tanto de legislação quanto de decisão quanto à questão do uso. Todas as decisões que estão sendo tomadas a nível nacional pelas defluências ao longo da Bacia do São Francisco têm sido feitas pelas conveniências do Operador Nacional do Sistema. Neste dia, semana passada, quarta-feira, quando eu reunido com eles, e eu assisti a apresentação de todos os gráficos, de todas as precipitações que houveram, de todas as afluências e defluências que houveram em relação a Três Marias, eu digo, houve decisão equivocada no mês de fevereiro, quando devia se ter retido mais água, porque não se sabia qual era a chuva de fevereiro e de março, conforme elas não ocorreram. Mas o preço do megawatt com 822 foi por demais tentador. E ele prevaleceu sobre qualquer outra racionalidade, sobre qualquer outro interesse, sobre qualquer outro critério para se decidir sobre o uso da água. Não pode haver essa hegemonia, senhor presidente, do Operador Nacional do Sistema, que é um dos usuários, como o abastecimento humano é outro, como os pescadores são outro, como os perímetros irrigados públicos e privados são outros, como os usos industriais são outros, sejam colocados de uma maneira a ser escanteada, tal qual está sendo colocada. O uso da água se dá em conflito, é nesse ponto que eu divergi do senhor, quando o senhor queria colocar como se nós fôssemos uma irmandade. Nós não somos uma irmandade. Nós somos usuários com interesses distintos e conflitantes. E temos que ter, numa solução democrática e legal, arbitrar como é que vai se dar esses conflitos. É ilusão querer, senhor presidente, tirar o conflito desse tema uso das águas. Não tem jeito.
é de sua natureza, é de sua gênese, é de sua origem, está no seu DNA o conflito. O que nós podemos avançar é disciplinar, de uma maneira democrática e legal, o uso equilibrado dessa água. Mas que o conflito está lá, está, tal qual o presidente ali destacou. Olha, quando se faz uma barragem, se compensa, tal qual é previsto na legislação, pelo Fundo de Compensação Hídrica, os municípios chamados de atingidos, ou que são a sede da barragem. Eu proponho também como encaminhamento, tal qual a Silvia propõe, que haja parte desse fundo em que é recolhido recursos para programas para os municípios que estão a jusante dessas barragens, para que em situações de emergência, seja por estiagem ou seja por cheias, possa ter a quem socorrer e ter um recurso disponível, e a gente não fique à míngua, tal qual nós estamos hoje em Pirapora. É desolador, é triste, é feio, é de chorar o visual que nós estamos tendo do nosso rio e que é fonte de nossa vida. É desesperador. Já falei isso para o deputado Paulo Guedes, presidente de outra comissão dessa casa, numa audiência sobre São Francisco. Estou hoje tendo a oportunidade, e agradeço ao senhor por isso, de estar me dirigindo ao senhor, como presidente da Comissão Extraordinária das Águas, para que a gente vá formando uma massa crítica. Já falei isso para toda a direção do Operador Nacional do Sistema, para toda a direção da ANA, para toda a direção da CHESF, para toda a direção da Codevasf, para todos os órgãos federais que têm uma colher de pau nesse assunto da bacia de São Francisco. Eles estão, assim, um pouco assustados com o fato, porque eu avisei a eles, que já que eu não encontrava eco, já que eu não encontrava respaldo, já que eu não encontrava e não encontrei solidariedade junto a eles para a questão de Pirapora, que eu não estava sendo desleal com as pessoas naquele fórum, mas que eu estava decidindo, naquele momento, judicializar a questão, tal qual eu fiz. Não fiz isso por questão pessoal a ninguém, não tem sentido isso, mas o fiz pela necessidade de garantir que a cidade de Pirapora tenha acesso à água. Nós aceitaremos redução de vazão como contribuição, o faremos, daremos nossa cota de responsabilidade. Mas eu preciso de um prazo mínimo, até 30 de junho, para que as bombas sejam instaladas. Isso está aqui na ordem do Operador Nacional do Sistema, estava para não ser negado. Mas, nesse debate, a coisa foi muito intensa, acalorada, mas de um bom nível, de uma maneira civilizada. O presidente da ANA sobrepôs e impôs a decisão dele, do ponto de vista administrativo, ao Operador Nacional do Sistema. Mesmo porque eu disse ao presidente da ANA, eu estou sentindo que a ANA está subjugada a interesse de um usuário. O ONS aqui não é um órgão técnico que está a nos apresentar dados e relatórios sobre a situação hidrográfica. Ele é um usuário tal qual eu sou. E quando ele faz a apresentação de relatórios técnicos, subliminarmente, ele está nos remetendo a uma decisão, que é a decisão da redução dessa vazão, a qual eu não posso aceitar, a qual eu não aceitei, e a qual eu aguardo para hoje uma decisão judicial da Justiça Federal para manter a vazão, para que o povo de Pirapora não perca água, não tenha um comprometimento social, uma verdadeira convulsão social. Se na área da Copasa, graças a Deus e felizmente, seja por chuva, por competência técnica, por outras razões agregadas, não está tendo problema, eu torço para que assim permaneça. Não tem briga nenhuma com a Copasa nesse ponto. Mas nós estamos sem água. E é urgente. E eu não posso esperar. Eu peço ao senhor solidariedade ao povo de Pirapora, da Comissão Extraordinária das Águas, no seguinte procedimento: apoio à nossa reivindicação de manter a vazão de 250 metros na barragem de Três Marias. O senhor seja solidário conosco, de uma maneira formal, pode me dirigir essa carta, eu saberei fazer dela um bom uso. Peço ao senhor que as teses que a Silvia aqui levantou sejam encaminhadas. Eu acho que nós não podemos mais ser subjugados pelos interesses da Operação Nacional do Sistema em relação aos outros usos de água, que também são demandas legítimas, necessárias e importantes. Teria outros pontos em outros momentos, eu não quero me alongar, em função da urgência, da premência
que nós estamos vivendo. Mas, passado o momento da emergência, dessa hemorragia, vamos dizer assim, nós podemos ter outras contribuições e outras participações. E agradeço ao senhor imensamente pela paciência de nos ouvir e de nos acolher. Muito obrigado, senhor Léo Silveira, prefeito de Pirapora. Pode contar, né, com a nossa solidariedade, e mais do que isso, com o engajamento. Havendo um tempo após a reunião, né, que a gente pudesse conversar, estabelecer aí algum apoio efetivo aí à luta de vocês. O senhor traz algumas questões que são fundamentais, né? Infelizmente, a nossa organização jurídico-política não está preparada para acolhê-las. E não é só no Brasil, não. É no mundo. Quando a gente vê que nações como Estados Unidos, né, se recusam a acatar protocolos internacionais com viés exclusivamente economicista, nós estamos vendo, numa dimensão local, podemos até dizer que doméstica, porque eu sou da região também, conheço bem a realidade, a mesma situação. Né? Numa balança, põe num prato a vida, põe no outro prato a economia. Esse peso da economia vem vencendo já há um bom tempo. E quando a gente trata de energia, dá para entender também essa prevalência do ONS sobre os demais usos da água. Não no sentido de defender, mas de compreender. Por quê? Porque é economia. Nós temos aí toda uma estrutura da economia a depender de energia elétrica, né, que necessariamente não tem que vir exclusivamente das hidrelétricas, mas o uso de termoelétricas encarece enormemente, né, a produção de energia. Portanto, eu acho que são questões de fundo, fundamentais, que a sociedade brasileira como um todo, né, está tendo a oportunidade de acessar, de refletir. Certamente, o ambiente eleitoral, acho que não vejo, talvez um ou outro candidato aí possa, né, principalmente na esfera nacional, abordar com propriedade e queira trazer esse tema para a centralidade que ele merece. Mas nós estamos, no meu ponto de vista, ainda bastante longe, né, de que temas com essa gravidade, com essa importância, né, ganhem relevo no debate político. Vamos ter que trabalhar muito ainda, né, para que isso chegue. Portanto, a ação que o senhor capitaneia aí com relação ao município de Pirapora tem essa relevância, né, muito para além do local, muito para além da comunidade restrita de Pirapora, né, muito além daquilo que interessa aos pescadores, né, da colônia de Pirapora, os seus habitantes, mas é sintomático e exemplar no que diz respeito, né, à bacia do São Francisco e às águas brasileiras como um todo. Portanto, estamos à disposição, viu, prefeito? Vamos conversar um pouco mais.